Em nosso estudo de hoje, a lição 14 do livro Vida e Sexo tem por título Vinculações. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, a mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudos e pesquisas se multiplicam nos domínios da psicologia quanto às complexidades do mundo infantil, e o exame das vinculações se destaca à vista. Cada pequenino é um campo de tendências inatas com tamanha riqueza de material para observação do analista, que debalde lhe penetrará os meandros da individualidade sem apoio na reencarnação, para que se lhe solucione os enigmas. Baseando-nos no trabalho biológico de construção do ser, assente milênios numerosos, é indubitável que surpreenderemos na criança todo o equipamento dos impulsos sexuais prontos à manifestação quando a puberdade lhe assegure mais amplo controle do carro físico. E com esses impulsos, eis que lhe despontam no espírito as inclinações para maior ou menor ligação com esse ou aquele companheiro do núcleo familiar. O jogo afetivo, porém, via de regra, se desenrola mais intensivamente entre ela e os pais, reconhecendo-se para logo se os laços de existências passadas estão mais fortemente entretecidos com o genitor ou a genitora. Debitando-se ao impulso sexual quase todos os alicerces da evolução sobre os quais se nos levanta a formação do espírito, é compreensível que o sexo apareça nas cogitações dos pequeninos em seu desenvolvimento natural, e nesse território de criações da mente infantil ser-nos-á fácil definir a direção dos arrastamentos da criança, se para os ascendentes paternos ou maternos, porquanto aí revelará precisamente as tendências trazidas de instâncias outras que o passado arquivou. Com frequência, mas não sempre, as filhas propendem mais acentuadamente para a ligação com os pais, enquanto que os filhos se pronunciam por mais estranhado afeto para com as mães. Subsistirá, no entanto, qualquer estranheza nisso, quando não ignoramos que toda a estrutura psicológica em que se nos ergue os destinos foi manipulada com os ingredientes do sexo através de milhares de reencarnações? E aceitando os princípios de causa e efeito que nos lastreiam a experiência, desconheceremos acaso que os instintos sexuais nos orientam a romagem por milênios e milênios no reino animal, edificando a razão que hoje nos coroa a inteligência? Apreciando isso, recordemos o cipual das relações poligâmicas de que somos egressos, quanto aos evos transcorridos, e entenderemos com absoluta naturalidade os complexos da personalidade infantil. Assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos, pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com as quais tenhamos contas por acertar. Atentos a semelhante realidade, somos logicamente impulsionados a concluir que os vínculos da criança, de uma forma ou de outra, em qualquer distrito de progresso, em qualquer clima afetivo, solicitam providências e providências que sintetizaremos tão somente numa única palavra: educação. Gente, o texto do Emmanuel é muito interessante hoje, porque ele, apesar de ter sido escrito, publicado no início da década de 70 do século passado, ele remonta a estudos que foram trazidos pelos pais da psicanálise, mais notadamente por Freud. Freud falava do complexo de Édipo e falava, da ligação muito forte que vai existir entre o filho homem, normalmente, de regra, com a mãe, e da filha mulher com o pai. Porém, as pesquisas desse grande nome da história da parapsicologia, elas ficaram adstritas no campo do sexo, enquanto o seu companheiro, seu amigo de época, que depois tomou uma outra vertente, que é o Jung. O Jung não. O Jung, ele vive um momento em que ele vem trazer também à tona a questão da reencarnação, a questão dos vínculos do passado, e traz até um estudo um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais interessante, que é o que vai bater com o que a gente tem aqui. O Emmanuel está abordando hoje. O que o Emmanuel vem falar para a gente? Que, na verdade, esses que são nossos filhos da encarnação atual, eles têm vínculos com a gente do passado na grande maioria das vezes, e podem ter sido até, inclusive, nossos companheiros e companheiras afetivos também do passado. E agora estão convivendo de novo no mesmo ciclo de familiar.
Então, o que acontece? O Emmanuel ele vem fazer uma pesquisa aqui, nos convidar, aliás, né, a uma pesquisa e um estudo profundo em cima do comportamento já da criança. E a gente vai começar a observar desde cedo as afinidades, se a afinidade está mais com o pai ou com a mãe, e com a família do pai ou com a família da mãe. Olha, é claro que um primeiro momento, até a nossa observação, ela deve ter o seguinte cuidado. Às vezes o filho tem uma relação, vamos botar assim, de repulsa a um dos dois, ao pai ou à mãe. E essa repulsa, mais do que nunca, ela é que vai estar significando relação anterior e que foi uma relação problemática. Quando é uma coisa neutra, aí você pode falar, não, tudo bem, que ou se teve, foi tranquilo a relação do passado, né? Ou não teve, está sendo o primeiro contato, tudo bem. Agora, quando já tem uma animosidade, aí sim que você olha para o caso ali e fala, ah, não, aqui realmente tem já uma vinculação do passado e é uma vinculação que agora está sendo para resgate, para reajuste de contas. Mas a gente vai perceber principalmente a relação com o restante da família. Eu, por exemplo, eu paro para fazer uma análise assim muito profunda de mim e eu acabo chegando à conclusão de que eu tenho um vínculo muito maior com a minha família materna do que com a minha família paterna. E até com relação ao local, né? Uma família é do Nordeste, a outra família é de Minas, a família do pai, a família da minha mãe é do Ceará. E é interessante, eu fico às vezes observando isso sob o ponto de vista espiritual e fazendo até minhas consultas comigo mesmo, com meus amigos, e o meu vínculo e até mesmo os genes que eu puxei aqui no corpo físico na hora de reencarnar, eles tendem mais para o lado materno do que para o lado paterno. Então, aí já mostra desde cedo, né, essa relação que existe. Agora, é claro, o meu pai, nem por conta disso, meu pai é o melhor amigo que eu tenho e, como ele já falou algumas vezes para mim, veio dele para mim, né, amigos dessa e das próximas encarnações, com certeza. Então, a gente tem uma relação maravilhosa de convivência. Mas a gente vai começar a encontrar esses vínculos e entender esses vínculos, principalmente nessas tendências aí, não só na sintonia, mas também nas tendências que a gente tem com relação a lado profissional, a lado de caráter. A gente vai começar a entender, né, que ele fala assim sucede porque herdamos espiritualmente de nós mesmos pelas raízes do renascimento físico, reencontrando matematicamente na posição de filhos e filhas aqueles mesmos companheiros de experiência sentimental com a qual tenhamos contas para acertar. O Emmanuel está dizendo aqui para a gente. E a gente, como falou até na lição passada, a gente vem de relações poligâmicas durante muito tempo e estabelecendo vínculos e até vínculos muitas das vezes dolorosos com várias pessoas e trazendo com isso essas relações agora para reajuste. E é natural que a gente agora venha ter na nossa família, em forma de filhos, de volta esses espíritos ao convívio. Então, a gente começar a observar quem são os filhos que têm uma tendência maior com a gente e a gente, a partir de agora, colocar uma coisa na cabeça. Eu guardei uma coisa comigo, assim, do fundo do meu coração. Eu não vou falar aqui desse estudo, né? Não sei por que razão, mas foi revelado para mim que a minha filha mais velha, ela já foi minha mãe no passado. Foi revelado para mim que ela aceitou renascer comigo, quer dizer, eu interpretei isso como, de repente eu aprontei com ela no passado, não sei o que eu fiz, mas eu sei de uma coisa que veio na mensagem que eu recebi. Falou, agora a responsabilidade é sua. Então o Emmanuel termina aqui em uma única palavra, ele fala educação. Agora a função educativa coube a mim. Então a função de procurar ter a consciência tranquila, e nesse ponto a gente está tendo a consciência tranquila assim, de que a gente proporcionou dentro dos nossos limites tudo que a gente podia fazer para ter uma infância, uma adolescência bem tranquila, bem longe de sofrimentos, que ela pudesse gozar de um ambiente salutar, de um ambiente religioso e familiar. A gente fez a nossa parte agora.
Agora, o destino daqui para frente vai apontar o que vai acontecer daqui para frente, mas a consciência aqui de pai e de mãe, tendo observado essas tendências, a gente tem a consciência tranquila nesse ponto. É o que a doutrina espírita convida a gente. Mas vamos entender uma coisa, nossos filhos são espíritos imortais, com uma história também única deles. E a gente precisa respeitar e apoiar cada um deles e, através do processo de educação, ajudar todos eles. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.